Amados irmãos em Cristo Jesus, aqui vos fala é o seu irmão em Cristo Jesus, pastor Clemar Mendes, e aqui está ao meu lado, como sempre, a minha esposa, né? Sua irmã em Cristo, Luziane Mendes. Bom dia a todos, cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma meditação da palavra e hoje nós temos o tema como todos nós merecemos do perdão e precisamos perdoar. É verdade. Bom, nós já temos aí em mente que vai ser um assunto muito delicado, tanto para nós, não é verdade, amor? Sim. E para aqueles que vão assistir, né, essa meditação, e agradeço desde já o carinho por quanto vocês têm procurado nos assistir e mais uma vez eu tenho certeza que vai ajudar bastante todos nós, na verdade. Bom, vamos direto ao assunto, né? Em nome do Senhor Jesus, diz assim, a palavra do Senhor hoje, ela se encontra no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 39, para a gente compreender aqui. E um dos malfeitores que estava pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva a ti e a ti mesmo, e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendiam e dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos efeitos merecia, mas este nenhum mal fez. No versículo 42, disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus, em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Amém? Amém. Bom, é um assunto, como já temos citado, um assunto muito delicado quando se refere ao perdão. Sim. Tem ocasiões nas nossas vidas que somos agredidos verbalmente ou fisicamente. E isso é claro que traz uma grande mágoa dentro do nosso coração e é muito complicado isso, porque tem um ditado, né, meu amor, que diz assim, aquele que bate esquece, mas o que apanhou não esquece, né? Na verdade tem esse ditado, né? Sim. Bom, e por incrível que pareça, tem situações parecidas com essas, assim, né? Que pessoas que foram agredidas, que pessoas foram ofendidas e pessoas que também viveram no passado situações que foram difíceis, né, para essas pessoas que sofreram demais, né? Hoje a palavra verbal ela fere mais do que uma agressão física, né? Então é isso. Mas eu estou aqui só apenas fazendo aqui uma reflexão, uma lembrança de às vezes que essas mágoas elas não devem estar continuando nos nossos corações nem na nossa mente, mas precisamos de consertar isso. E a maneira correta, a maneira melhor é realmente começarmos ali, na verdade, procurar organizar essa parte que é tão delicada, é tão complexa. E para algumas pessoas até hoje, elas carregam uma mágoa no passado, um rancor, um ódio, né, daquela pessoa que agrediu verbalmente, fisicamente, e carrega ainda até hoje, né? E isso tem causado problemas, porque pessoas, elas geralmente, quando elas carregam isso dentro de si, elas são pessoas frustradas, elas não conseguem construir uma família, elas não conseguem se relacionar mais com outras pessoas, ela não consegue ter amizades, ela não consegue ter uma convivência, na verdade, com pessoas,
porque ela, no entender dela, que também outras pessoas vai ocasionar a mesma coisa como uma pessoa ocasionou, o que tem ocasionado na vida dela, o que foi um ferimento. Esse ferimento fica, né, exposto, né, na verdade, na vida da pessoa, só que de forma dentro do coração. São sentimentos que confronta diariamente, e a pessoa acaba se fechando, né, se retraindo por esses sentimentos que atinge, né, diretamente para a pessoa em relação das coisas que aconteceu. Mas nós temos na Bíblia como exemplo, né, quando Jesus Cristo foi crucificado ali na cruz, e também junto com ele ali, né, ao lado dele, na verdade, teve duas pessoas que também foram crucificadas, e essas duas pessoas, diz a palavra do Senhor, que eles eram malfeitores, né? Em outras palavras, eram as pessoas muito perversas, maldosas, né? Quantas coisas esses dois homens fizeram para outras pessoas que não mereciam. Na verdade, ninguém aqui merece ser prejudicado por hipótese alguma, mas quantas pessoas esses dois homens fizeram para outras pessoas, né, prejudicando elas, talvez roubando elas, matando, enfim. E agora essas pessoas, elas estão lá numa condenação, condenação de uma morte e condenação na eternidade, algo para o inferno. Essa é a verdade, né? O inferno. Mas, enfim, mas aqueles dois homens, eles tiveram o privilégio e a oportunidade de receber o perdão. Não foi através daquelas pessoas que eles feriram, não foi através daquelas pessoas que eles roubaram, machucaram, humilharam, mataram, não. Esses dois homens, eles tiveram a oportunidade de receber o perdão da pessoa do Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Então, mas a Bíblia vai contar que um deles murmuraram, ou seja, um deles começaram a reclamar, porque Jesus estava ali e falando muitas coisas, porque muita gente já sabe essa leitura, essa passagem. Eu não queria aprofundar assim nessa passagem diretamente assim tão profunda, porque o tempo é curto, mas muitas pessoas que leem a Bíblia sabem dessa passagem, que o outro lá ficou murmurando, ficou reclamando, ficou isso, ficou aquilo, mas o que estava à direita do Senhor Jesus disse: não, nós estamos aqui porque nós merecemos, por tudo que nós fizemos. E isso é muito, eu acho muito forte isso, quando esse homem, ele toma a decisão de dizer por quê, né? Então, existem pessoas que profundamente ela precisa do perdão e precisa ser perdoada, tanto ambas partes, de quem cometeu e de quem recebeu. Existe pessoas, e tem pessoas que estão numa situação tão complicada e não sabem como lidar com isso. A melhor maneira de nós fazermos, exercer o perdão e receber o perdão, é através do Senhor Jesus Cristo. Não tem outra maneira. Não tem como. A Bíblia vai especificar somente através do Senhor Jesus Cristo que nós vamos receber o perdão, aprender a perdoar também, mas através do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque até então, aquele homem, ele recebeu, o homem que estava ao lado direito, confessou que realmente por que ele estava ali e por que eles mereciam passar por aqui dali. Mas Jesus viu que aquele homem estava profundamente arrependido por tudo que ele tenha feito, por tudo que ele cometeu no seu passado, em toda a história da vida dele. Profundamente aquele homem se arrependeu. E Jesus disse assim, olha só, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Olha só. Então, Jesus olhou para ele e viu realmente, porque Jesus, ele, como eu tenho especificado algumas vezes, que Jesus, ele conhece o homem, nós, ser humano, por dentro. Com certeza. A Bíblia vai dizer assim, aquilo que a boca fala é o que o coração está cheio, não é verdade? Aquele homem estava cheio de arrependimento.
Ele queria se arrepender, ele se arrependeu profundamente e houve o perdão. Então, meus queridos, eu sei, eu entendo a sua dor, eu entendo a sua causa, mas eu estou te apresentando uma pessoa que vai te ajudar a vencer isso. Se chama Senhor Jesus Cristo. Ele vai te ajudar a vencer o que está dentro do seu coração, que está te causionando a você nem mesmo ter vida. Você precisa liberar perdão. Você precisa também ser perdoado, é claro. Mas vamos começar pelo Senhor Jesus Cristo. Porque esse homem começou pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Jesus o perdoou por tudo que ele tem feito em toda a sua vida. Quantas pessoas esse homem que estava ao lado de Jesus na cruz, quantas pessoas ele magoou, quantas pessoas ele feriu, quantas famílias ele destruiu. Mas ele recebeu o perdão porque ele se arrependeu. E é preciso nós aprender isso, a perdoar e também, aceitar o perdão. Sim. Porque não é uma tarefa fácil. Mas só o Senhor Jesus vai te ensinar como nos ensina a perdoar e amar acima de tudo. E a minha esposa vai estar aqui comentando, é claro, os assuntos mais aprofundados também. Tá bom? Me veio em mente agora a oração do Pai Nosso, né, amor? As pessoas costumam muito orar o Pai Nosso e olha o que está escrito bem ali pelo meio do Pai Nosso. A palavra do Senhor vai dizer que há um versículo que diz: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, perdoai, Senhor, os meus pecados, as minhas ações. Então, olha para você ver a importância disso. Além da gente estar pedindo perdão, a gente também precisa perdoar, né? E é uma questão de paz, né? A gente vai viver com uma paz, a consciência limpa, e vai viver com uma vida que a gente pode dizer que a gente alcançou essa liberdade interior, uma liberdade que estava dentro de nós, que estava nos prendendo, aquela coisa que estava nos prendendo, aquele peso dentro de nós. Sim. E outro texto aqui muito lindo, que também se encaixa com a nossa meditação da palavra, é em João capítulo 8, versículo 3, que diz: e os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo ela no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei de Moisés nos manda que essas mulheres sejam apedrejadas e mortas. Tu, porém, o que dizes? No 7, continuando: e como insistiam eles perguntando, então Jesus disse: aquele que dentre vós está sem nenhum pecado, que seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E depois que ele falou isso, ele olhando e não vendo mais ninguém, apenas a mulher que estava diante dele, ele disse a ela: aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, meu Senhor. Então Jesus lhe respondeu: nem eu também te condeno. Por isso vai e não cometa mais isso. E não peques mais. Ou seja, essa mulher estava num estado muito grave, né? Ela cometeu algo que aos olhos humanos é imperdoável, o adultério. Foi algo muito sério que ela fez e era, né, na época era merecido morte às pessoas, às mulheres que praticavam tal ato de prostituição, de adultério. E o que aconteceu? Ela foi levada diante de Jesus naquele tempo, e quando ela se encontrou com Jesus, ela se sentiu, imagina ela diante de Jesus, sabe, amor? Com aquele remorso, aquele sentimento de culpa, de arrependimento, ela caiu em si a ficha e disse: o que eu fiz? O que eu fiz? Por que eu fiz isso, sabe?
E houve nela um grande arrependimento. E Jesus, que como conhece tudo e vê tudo, olhou para ela e sentiu isso dela. Aquele choro, aquele momento, aquele choro de arrependimento. E ele falou, se vocês que estão condenando essa mulher não tiver nenhum pecado, então atirem a primeira pedra. Porque ele quis dizer que vocês também são pecadores, vocês também já cometeram atos. Então assim como vocês estão condenando essa mulher, e vocês já perdoaram aqueles que vocês ofenderam? E vocês não cometeram nenhum tipo de ato que é digno de perdão? Vocês também precisam do perdão. Assim como eu perdoo vocês, eu também posso perdoar ela. Não porque o perdão é livremente dado de graça. Há uma questão de um arrependimento. Você precisa se arrepender. Quando a pessoa se arrependeu do seu ato, aquele perdão alcançou a alma dela, alcançou a vida dela. É tão lindo isso, é muito forte. Então, eu vejo esse texto assim como exemplo que não importa a gravidade do ato que nós cometemos, tudo tem um perdão. Tudo merece o perdão de Deus. Nós somos, como o tema foi dito, todos nós merecemos do perdão. Precisamos desse perdão de Deus nas nossas vidas. E quando a gente vai diante do Senhor, se arrepende profundamente daquele ato, pode ter certeza que o Senhor vai nos perdoar, mas Ele vai nos avisar, filho, eu te perdoo, mas não peque mais, mas não faça mais isso, porque a chance que Ele nos dá, não podemos desperdiçar. É verdade. É bom lembrar também, tem pessoas, tem ocasiões que elas têm a oportunidade de perdoar e não perdoa. Existem pessoas assim, sim, que elas têm a oportunidade de perdoar aquela pessoa, mas ela não libera o perdão. Ela continua com aquele ódio, com aquela raiva dentro de si, e não perdoa aquela pessoa quando ela está ali naquela frente daquela pessoa. Sim. Ela acha que aquela pessoa que cometeu algo, que transgrediu ali ali a parte da vida dela, que foi, como foi relacionado sobre o casamento, porque é uma transgressão, se chama transgressão. Sim. E também é uma das tarefas mais difíceis também, quando ambas partes cometem esse ato, que é o ato de adultério, Então, e temos a condição de perdoar, mas lembrando bem, nós temos que começar pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por que eu falo através do Senhor Jesus? Porque Ele vai nos ensinar, Ele vai nos mostrar o que devemos falar, como devemos nos comportar. É claro que o Senhor Jesus, Ele conhece o tamanho da sua dor. É claro que Ele sabe que não é nada fácil para você. Mas uma coisa é que Jesus Cristo, Ele tem toda a condição de orientar-nos para perdoar e receber o perdão. Então é preciso lembrar disso, que através do Senhor Jesus Cristo é que nós vamos aprender a perdoar e receber o perdão também. Somente o Senhor Jesus, só Ele que vai nos instruir, só Ele que vai nos direcionar como devemos fazer isso. E às vezes a pessoa não sabe, é claro, porque está tão magoada, não sabe, porque não consegue ter um raciocínio, mas a Bíblia diz, se nós orarmos a Deus, se nós pedirmos a Deus, Ele nos guiará, Ele vai nos orientar, vai nos ensinar, vai nos capacitar e também vai nos perdoar, porque, afinal de contas, tudo requer, tudo inclui pecado, não é verdade? Se alguém ofendeu com palavras ou com agressão, com traição, é pecado. E também se a pessoa guardar essa mágoa, esse ódio, por incrível que pareça, também é pecado, porque até então essa mulher também, que foi pega em ato de adultério, ela também deveria liberar também perdão, para que ela também recebesse o perdão. E é claro que ocorreu isso
dentro do coração dela. A Bíblia não menciona que ela falou, que ela se expressou, mas às vezes nós não se expressamos, mas liberamos o perdão aqui dentro do nosso coração, e Deus, é claro, como onisciente, como onipotente, onipresente, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe a sua criação, Ele sabe o que se passa dentro de você. Então é por isso que Ele também perdoa e quer te ajudar você a perdoar, e também você receber o perdão, porque parece, por incrível que pareça, uma troca, né? Você me perdoa e eu te perdoo. Né? É impressionante isso, mas estamos aqui para especificar para você, para ajudar você, como eu, como a minha esposa. Não vá pensar que nós também nunca foi ferido, porque nós também nunca passou por diversas situações, tanto da parte da minha esposa, como a minha parte também. Eu tive, como foi citado uma vez na pregação, numa meditação da palavra, eu fui diversas vezes machucado, ferido por dentro, que eu tinha ódio, eu tinha raiva, mas quando Jesus entrou na minha vida, eu liberei perdão daquelas pessoas que me maltratou, daquelas pessoas que me judiaram, porque, por incrível que pareça, eu me encontrava em situações tão delicadas, eu não sabia como fazer. Mas que bom que Senhor Jesus Cristo se sacrificou na cruz do Calvário, e através do seu sacrifício Ele perdoou nossos pecados, e através do seu sacrifício Ele quer nos ajudar também a perdoar e também receber o perdão. Isso é muito importante. Eu vou estar passando para a finalização da minha esposa, que eu tenho certeza que tem mais aí texto e versículos para a edificação das nossas vidas. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Em Isaías aqui 43, verso 25 diz: Eu, o Senhor, eu mesmo, sou eu quem apago as tuas transgressões por amor de mim, diz ele, né? E dos teus pecados eu não me lembro mais. Olha que lindo. Ele está falando que ele vai lá e faz a limpeza. Ele limpa o nosso coração, limpa o nosso passado, limpa tudo, apaga tudo, e ele não vai se lembrar mais daquilo a partir do momento que houve um arrependimento. Então, ele vai lá e nos perdoa, e aí vai lá, filho, e perdoa também. Há uma questão, eu vou aceitar o erro. Não é questão, nós estamos falando aqui para você aceitar certas coisas, o erro que faz. Mas as pessoas que cometeram certas coisas, de uma forma ou de outra, elas, né, o ato dela vai gerar uma consequência para ela, vai gerar. Sim. Então, você vai lá e perdoa, e aquilo que foi feito vai gerar uma consequência para aquela pessoa que fez. Mas você não vai ficar com aquele peso dentro de você, carregando isso, não. Libere o perdão, perdoe, né? Então, se for preciso pedir perdão, peça perdão também, e o Senhor Jesus é que vai dar a direção de como você vai sair dessa situação, né? No final Sim. disso tudo. Então, nós estamos aqui falando que todos nós merecemos o perdão de Deus, precisamos desse perdão, precisamos também perdoar, porque Cristo nos perdoou, nós também devemos perdoar, porque Cristo nos amou, nós também devemos amar, né? Tudo que nós queremos que façamos para nós de bem, façamos também ao nosso próximo. Amém, queridos? E eu gostaria só de lembrar aqui nessa mesma passagem de Lucas, onde estamos entrando no assunto, Jesus também, não em Lucas, Jesus também, ele, na verdade, ele liberou perdão, né? Sim. Porque ele disse, né, Pai, perdoa eles não sabem o que faz. Exatamente. É muito linda essa passagem. Lindo. E emocionante. Também não foi fácil para o Senhor Jesus. Claro. Né? Mas glória a Deus, porque o Senhor, né, venceu ali na cruz do Calvário, e por isso que hoje Ele nos torna mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Amém, amém. Glória Quero a Deus. agradecer desde já, um forte abraço, obrigado pelo carinho, e agradeço pela participação de cada um de vocês. Fica firme em nome do Senhor Jesus, e Deus vai ajudar você a vencer todas as dificuldades desta vida, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, né? Desculpe, de se inscrever no nosso canal, tá bom? E ativar o sininho das notificações para você receber todos os dias uma palavra que vai edificar muito a sua vida, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Gostou do vídeo? Então compartilha com aquelas pessoas que você ama, com aquelas pessoas que você conhece, que precisa ouvir essa palavra sobre o perdão. Amém? E por quê, né?
Porque a vida dessas pessoas, a sua vida, vai ser muito edificada na palavra. Tenho certeza. Nós estamos aqui não para ensinar, mas estamos aqui apenas para compartilhar, né, um pouco da palavra do Senhor. Todos nós precisamos aprender um pouco mais. Não que você não saiba, mas todos nós precisamos aprender um pouco mais, tá bom? Um abraço, até a próxima. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.